Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal? Da nossa expansão da consciência, né? Graças a Deus, tá, pessoal? A dificuldade que a gente encontra, mas estamos aqui para prosseguir a nossa caminhada aqui. Não é fácil, tá, pessoal? A nossa caminhada aqui não é fácil porque encontramos dificuldade em tudo, tá, pessoal? Mas é isso. A gente, como é que se diz? Tem que passar por esse processo aqui. Vai nos ajudar como consciência, como espírito, a crescer, tá, pessoal? Eu fico olhando algumas pessoas pensam, por que ela tem um corpo físico aqui, né, pessoal? Ela acha que ela não é um ser espiritual, tá, pessoal? A gente é um ser espiritual. Mas o que é esse ser espiritual, irmão? É essa consciência, é essa bola de luz, né? A gente é uma bola de luz, tá, pessoal? Né? Algumas pessoas que ainda, né, preservam o amor, essas frequências de elevada, né? Você ainda é uma alma de luz. Porque tem aquelas pessoas que já perderam esse contato do amor, do amar, tá, pessoal? Então vocês já pode ter apagado essa bola de luz aí, tá? Então você é uma consciência escura, né? Que deve estar fazendo coisas aí que é contra as leis divinas que Deus estabeleceu para, como é que se diz? Orientar as várias consciências. Por isso que a Bíblia, tá, pessoal? Ela é uma orientação da nossa consciência. Ela está orientando a gente nessa caminhada, tá? Que a gente está tendo aqui, né? Então, por isso que a Bíblia ela é o espiritual. Por isso que eu leio, tá, pessoal? Essa parte da Bíblia como uma coisa metafísica. Sabe, metafísica? É uma coisa espiritual, ela tem um sentido espiritual. Mas o que é que acontece com a maioria dos grupos religiosos, as religiões? A maioria lê as escrituras, a Bíblia, mas tem a visão atrelada ao ego, que é uma visão terrena. Por isso que tudo ele pensa que igreja é física. Batismo físico, tá? Qual é? A ceia do Senhor, a ceia física. Entende? Ele não entende que isso são coisas metafísica espiritual. Por isso que quando eu leio aqui as escrituras, tem algumas pessoas que é de grupo religioso, né? A maioria aqui, como é que se diz? Veio de grupo religioso, principalmente evangélico, né? Que está lendo as escrituras lá, o pastor, mas com a visão terrena, tá, pessoal? E aí vocês estão, como é cheio dessa visão terrena que o seu líder passaram para você. Mas quando você está ouvindo aqui o lendo as escrituras, eu explicando essas coisas junto com a questão espiritual, tá, pessoal? O que é que acontece? Você percebe, nossa, como tá diferente, mas é o mesmo versículo. Você vê que eu leio aqui o mesmo versículo, capítulo tal, versículo tal, mas parece que é outra coisa, né? Parecendo que eu estou falando diferente, bastante diferente do que os seus líderes, pastores falam. Tem muita gente aqui, tá, pessoal? De grupos, né? Principalmente evangélico aqui me assistindo, tá?
Agradeço, tá, pessoal? Agradeço bastante. Então, eles estão aqui. É, alguns ainda não decidiram, continua no seu grupo lá, continua lá dando o dízimo lá, a oferta lá, o líder dele. E continua, mas ele vem aqui aprender aqui essas coisas que não é falada no grupo lá deles, no grupo onde ele frequenta, né, pessoal? Então, eles vêm aqui para estudar essas coisas espirituais. Às vezes eu conto minha experiência aqui, né? Várias coisas, né? Eu falo também de psicologia. O tema que a gente está falando mesmo agora é um tema da psicologia, né? Que é laços emocionais, né? Mas você sabe que a psicologia, né? É uma parte que cuida da alma, então tem a ver com a nossa espiritualidade, tá? Alguns psicólogos sabem, outros não sabem, tá? Mas tá tudo certo, tá, pessoal? Não precisa brigar, viu? Não precisa vir bater em mim, tá? Então, aqui a gente estuda sobre essa psicologia, psicanálise, né? Espiritualidade, a gente estuda as escrituras, a gente estuda vários livros espirituais, tá, pessoal? Uma hora aqui a gente vai. Eu vou pegar aqui o livro de Enoque, né, pessoal? A gente vai ler aqui, tá? Também, tá? Algumas coisas para trazer alguma alusão de algumas coisas que não estão na Bíblia, né? Porque esse livro de Enoque, ele não foi atrelado à Bíblia que aí vocês conhecem, tá? Mas é importante a gente pesquisar tudo isso. Então, a gente pesquisa várias escrituras, vários livros. Então, eu aqui estudo aqui, a gente estuda de tudo. Por quê? Porque o conhecimento que tem a ver com a verdade, eu vou trazer para aqui para que a nossa consciência eleve, tá, pessoal? Mas aquilo que for verdade, não tudo, tá? Por isso que eu pego algumas coisas de vários outros grupos religiosos que tem a ver com a, a verdade que a espiritualidade quer passar, tá, pessoal? Então, aqui no canal eu faço isso, tá? Eu faço esse garimpo espiritual, né? Das informações, das coisas que eu vou transmitir para vocês, tá, pessoal? Porque eu quero que você se apoie na verdade, tá? Porque o engano, a mentira já tá aí, pessoal, tá? Até os próprios enganadores, ele pega também uma verdade, mas depois ele distorce toda aquela verdade, tá? Leva você para um erro espiritual. É assim que os falsos profetas fazem, tá, pessoal? Porque ele não vai falar, falso profeta, ele não fala só mentira, pessoal, tá? Ele fala a verdade também. Tem algumas verdades que o falso profeta fala. Mas o que é que ele faz? Ele usa aquela verdade, mas depois distorce. Então, você tem uma visão errada do que é a realidade, do que é a espiritualidade, tá? Eu vou explicar, tá? É o próximo vídeo meu que eu vou explicar sobre isso. Uma coisa mesmo, o que é o trabalho espiritual, o trabalho da espiritualidade. Muitos não sabem o que é isso, tá, pessoal? Por incrível que pareça, tá, pessoal? As pessoas não sabem o que é isso. Mas por quê? Porque falta informação, falta pessoas que são da espiritualidade passar essa informação, né? E olha que é difícil, tá, pessoal? Encontrar canais que não esteja atrelado com algum conceito religioso. É bastante difícil,
Todos aí tem alguns, tá? Porque às vezes, né, a crença que ele acredita, aquilo ali e tal, ele se daquela religião, daquele grupo, né? E ele quer transmitir isso para você, tá? A essas pessoas, tá, pessoal? Atrelado àquele tipo de pensamento, só aquele tipo de pensamento. Então, não vai encontrar a verdade tão fácil, tá, pessoal? É preciso tirar essas crenças limitantes, é preciso trabalhar aí, tá? Esse lado para que você evolua, adquira novos conhecimentos. Se eu fico só na crença, né, que eles falam que é evangélica, né, cristã, se eu fico só nessa crença, eu não expando a consciência para outros conhecimentos. E isso que acontece, tá? A maioria de vocês, às vezes, estão presos nisso, e eu estou trazendo aqui, às vezes choca, tá? Quando eu estou trazendo um conceito aqui, às vezes choca. Não, né? Alguns, isso não tem na Bíblia, aí depois eu mostro na Bíblia, aí a pessoa não quer falar mais comigo, aí não aparece mais no canal. Fica zangado, né, pessoal? Porque as pessoas acham, tá, pessoal, que eu olho assim a cara, esse daí não conhece nada, esse aí não tem conhecimento de nada. Mas depois que ele vê aqui eu explanando, ele veio explicando e mostrando na Bíblia, aí essas pessoas ficam zangadas comigo. Mas foi você que tinha mau pensamento, né? Achando que não tinha conhecimento e tal. Aí foi. Teve um que veio aqui até debater comigo, mas eu mostrei na escritura, né? Ele acredita, pelo menos ele acredita nas escrituras. Aí ele não me falou mais nada. Faz parte, tá, pessoal? Eu não quero ser arrogante mais do que ninguém, tá, pessoal? Mas o que eu tenho aprendido, aquelas coisas que eu tenho conhecimento, que eu que a espiritualidade, né, fala ao meu coração que isso é verdade, eu trago aqui para vocês, tá, pessoal? Não é querendo afrontar ninguém, não, mas é passar realmente aquilo que condiz com a nossa verdade, com o nosso espírito, com a verdade interior que está na gente, tá, pessoal? Eu quero dar essa introdução por isso, tá, pessoal? Porque eu vejo aí muitos, né, pessoas se atrapalhando na vida, principalmente na vida espiritual, né? Porque tudo é espiritual, tá, pessoal? Mas na vida como um todo, né, pessoal? As pessoas se atrapalhando por falta do conhecimento verdadeiro, né? Por tá pegado a conhecimento de virtuoso, né? Então aquilo você coloca dentro de uma crença e desvirtua você totalmente da verdade. Então você não consegue se firmar, pessoal. Então tem muitas pessoas assim, tá? E eu tô aqui para esclarecer, ajudar essas pessoas, tá? Muito com sofrimentos emocionais, psíquicos, tá? E a gente tá falando sobre isso, sobre laço, né? Porque a gente aqui cria laços afetivos, emocionais, uma conexão que não tem como evitar, tá, pessoal? A gente está enlaçado, tá? Agora, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com todo tipo de consciência, todo tipo de laço que a gente construiu aqui? Então, a gente precisa dessa sabedoria, entendimento para saber lidar com essas energias, tá? Essa conexão. Então, como é que a gente corta um laço, tá? Que não está fazendo bem a gente? Como é que a gente, né? Lidar com a separação dessa consciência que a gente tinha um laço, essa pessoa às vezes desencarna, né? Ela vai para outra dimensão. Como é que a gente fica, né? Sem essa pessoa aqui nessa realidade? Então, a gente precisa ter conhecimento, trabalhar todas essas
emoções da gente, tá, pessoal? Porque não tem como a gente evitar, pessoal. A gente vai ter laços aqui com pessoas que não são agradáveis, a gente vai ter laço com pessoas que a gente ama, mas depois ela desencarna, ela vai embora. Como é que a gente lidar com isso, pessoal? É? Uma das coisas que a gente quer espiritual é a gente saber lidar com isso, com a morte, tá, pessoal? Porque vocês sabem que eu tenho um vídeo aqui no meu canal, eu falo que a morte não existe, tá? Como assim, irmão Samuel? Como assim a morte não existe? A morte, tá, pessoal? Como é que se diz? De você não existir, parar tudo. Isso não existe, tá, pessoal? Porque você sempre vai existir. Agora, em algum lugar, de acordo com a sua frequência. Pode ser em dimensões superiores ou em dimensões inferiores, mas a sua consciência sempre vai estar existindo, experimentando coisas, seja nesse físico ou fora do físico, tá? É importante saber isso. Então, o desencarne que a gente tem só é o seu espírito não consegue mais usar o corpo. Aconteceu alguma coisa com o seu veículo, né? Então, é igual o carro, você vem dirigindo, aí ele quebra, acontece alguma coisa, o que é que você tem? Você sai do carro, é a mesma coisa. A gente é um espírito, uma consciência que está dirigindo o carro, que é o nosso corpo, é o nosso veículo. Se ele dá problema, né? Então, o que é que o espírito da gente faz? O espírito vai, sai e deixa ele lá. Então, quando a gente sai do corpo, o que é que acontece? A gente sai também dessa dimensão, que é essa dimensão física. A gente sai de. A nossa consciência sai de a gente estar experimentando essas coisas dessa realidade. Entende? Entende, pessoal? Então, é isso, tá? Já deu a introdução, agora vamos lá para o nosso estudo, né, pessoal? A gente falou aí cadê? A quarta parte, não foi? Foi a quarta? Não sei. Eu por isso que eu anoto tudo aqui, tá, pessoal? Porque eu já deixo a caneta, então. É isso mesmo, a gente falou a quarta parte, a gente vai para a quinta parte, né? A gente vai para a quinta parte do tema que a gente está falando. Esse tema rendeu, né? Essa novela vai ficar grande, viu, pessoal? Essa novela vai ficar grandinha aqui, então vai ser uma novela boa. Que é o que? O tema da nossa novela que a gente está falando, pessoal. O que é o laço emocional? Então, o que é isso que a gente viu na primeira parte? Ele falou: o laço emocional é um conceito espiritual que descreve uma conexão afetiva e psicológica entre duas ou mais pessoas, baseada em sentimento, né? Como amor, carinho, respeito, empatia e segurança. Então, essa laço emocional é um laço emocional positivo, né, pessoal? Que esse laço emocional é baseado nesses sentimentos que a gente sente, né, pela outra pessoa, que é amor, carinho, respeito, empatia e segurança. Mas tem aquele laço, tá, pessoal, aqui nessa realidade, que são aquele laço negativo, aonde a pessoa se apega à negatividade. Mesmo a pessoa passando a negatividade, a pessoa é atraída, então a pessoa ainda tem um laço afetivo com aquela pessoa. E às vezes está fazendo mal à pessoa, mas a pessoa não consegue desvencilhar, cortar o laço, né? E a gente precisa cortar esses laços, né? A gente que é espiritual, tá, pessoal? As pessoas que estão despertas, né? Porque todo mundo é espiritual.
Todo mundo tem um espírito. Tá, pessoal? Aí ele fala, e por que é importante compreender essa conexão? Por que, que é importante, pessoal? Porque a gente tem que saber que a gente não pode viver sem laços, conexão afetiva, sem esses laços emocionais positivos, pessoal. A gente não pode viver, entende? O que a gente tem que cortar são os laços negativos, né? A gente que tem consciência, porque pessoas que não têm consciência disso, elas estão envolvidas em laço totalmente que leva ela à destruição. Entende, pessoal? A gente que está de perto é que a gente está procurando. Então, por isso que é importante a gente entender isso. E é o que a gente está estudando, né? A gente já falou a primeira, né? A segunda, a terceira, quarta parte, né? E agora a gente já vai para a quinta parte. Vamos lá. A gente parou aqui que ele fala que a dependência da comunicação virtual leva à superficialidade. Então, você fica na superfície, não se aprofunda no relacionamento, nas interações, dificultando a formação de laços emocionais profundos. Então, esse é o perigo, né, desse século, que é essa digitalização, a era da digitalização, que é a era que a gente está vivendo, a era da internet, a era da, né? Pode fazer com que dificulta você ter um laço profundo. E a gente precisa ter, tá, pessoal? Porque ajuda o nosso crescimento espiritual, tá? Agora, a gente ter laços emocionais com pessoas que elevem a nossa frequência. É isso que a gente tem que olhar, tá? Porque ao mesmo tempo que pode fazer você subir, pode fazer você descer. Não é fácil, né, pessoal? Mas essa é a nossa vida aqui como ser humano, tá? Então, a quinta parte, o que é que ele fala mais? Ele fala, por isso é importante encontrar um equilíbrio entre as interações online e as experiências presenciais, garantindo que os laços emocionais seja nutrido de maneira saudável e significativa. Então, ele fala, por isso que é importante, né, pessoal, a gente encontrar o equilíbrio agora. Porque não tem como a gente deixar de viver agora sem essa era da digitalização. Não tem. Mas a gente que é espiritual, o que é que a gente tem que fazer? Encontrar o equilíbrio, o caminho do meio, né? Então, a gente, né, na outra parte que a gente falou, a quarta, a gente falou os fatores, né? A construção de laços. Então, uma das construções que a gente encontra desafio é nessa era digital. A gente falou isso na quarta parte e agora a gente está começando agora na quinta, aonde ele fala que é importante encontrar o equilíbrio, porque você não vai ter que deixar de viver aqui com a internet, pessoal. Você consegue viver sem o celular, sem a internet? Diga a verdade, pessoal. Tá? A gente não consegue, porque tudo agora tá se movendo em relação a isso. Então, por exemplo, mesmo, eu estou usando aqui, gravando vídeo para colocar nas minhas redes sociais. E você vai ter que, se você quer ver o meu vídeo, você vai ter que ir para a internet. Entende, pessoal? Mas é só a gente, tá? Ele está falando, encontrar o equilíbrio entre as interações online e as experiências presenciais. Então, você tem que encontrar o equilíbrio. Não pode ser só totalmente online. Também não pode ser só totalmente presencial. Não, encontrar o equilíbrio agora, né? Aí ele fala, garantindo que o laço emocionais nutrido de maneira saudável e significativa. Então é importante que esteja sendo nutrido a sua alma, né?
você está sendo nutrido, né, de maneira saudável aí. Você está criando os laços emocionais. O importante é isso, tá? Mesmo que seja online, presencial, importante que está sendo nutrida a sua alma do amor da outra pessoa, a outra pessoa lhe apoia, lhe dá carinho, né? Amor, né? Ele falou, diz que o laço saudável é baseado nisso, no carinho, no amor, né? A gente leu aqui. O importante é isso, tá, pessoal? Mas temos que buscar esse equilíbrio aí entre essa era da digitalização online e as experiências presenciais. Tá certo, pessoal? Aí o que mais ele fala? Ele fala, por isso, a cura da criança interior envolve um reconhecimento e reparação de laços emocionais que pode ter sido danificado durante a infância. Então, pessoal, ele aqui falou criança interior, né, pessoal? Quando ele fala criança interior, ele está falando da alma, tá, pessoal? Dessa parte divina, que é uma criança, né? É uma criança interior, ela foi danificada, foi machucada. E se a gente não cura essa criança interior, pessoal, dificilmente a gente vai ter uma conexão, um relacionamento com esse Criador, né? Porque aqui são termos, tá? Ele fala criança interior, são termos para falar da nossa alma divina, tá? São termos espirituais, tá? Então, porque a gente tem essa criança interior, que às vezes foi machucada através desses laços emocionais negativos, né? A pessoa, a gente não vigiou para ter um laço saudável, né? E aí aconteceu isso de a gente, como é que se diz? Ferir, né? Criar ali uma mancha na alma da gente, tá? Então, ele fala que por isso que é importante a gente, por isso a cura da criança interior envolve esse reconhecimento e a reparação do laço emocional. Então, a gente precisa reconhecer isso, que isso afetou a nossa vida e a gente começar a buscar a reparação. Você que sofreu trauma aí, tá? Na infância ou na adolescência, tá, pessoal? Os laços que você teve, até com alguns familiares, tá? Procure agora a reparação. O que passou, já passou, tá, pessoal? Agora procure você curar essa criança interior. Para que a luz, a beleza, o brilho da sua luz apareça na sua vida. Tem muitas pessoas que perderam o brilho por causa disso, tá, pessoal? Na vida dela. Eu sinto muito, tá? Mas como terapeuta, como aqui uma pessoa que é espiritual, eu aconselho você a, a buscar, né, essa reparação, é o que ele fala, reconhecimento e reparação dos laços emocionais. Então, buscar a reparação dos laços emocionais que pode ter sido danificado durante a infância, né? A infância, a adolescência, né, pessoal? A maioria dos traumas na nossa alma acontece. É isso, pessoal. É o que eu posso aconselhar, tá? E eu acredito que a maioria já sofreu essas coisas. Mas tem cura. Podemos curar, podemos ressignificar todas essas coisas que a gente passou aqui, tá, pessoal? Por isso que a espiritualidade está aqui, para ajudar a gente nessa situação, tá? Então a gente se aproximando do Deus verdadeiro com o coração sincero. Então isso tudo faz com que a gente cure. Aí ele fala, esse processo de cura da criança interior é essencial para se libertar de padrões
negativo e trauma que pode afetar a vida adulta. Então, como é que faz isso? Através de terapia e prática de autocuidado. Então, práticas espirituais. É possível reconstruir laços saudáveis. Então, a gente, né, pessoal? Eu sei, tá, pessoal? A gente sempre se engalfiou com alguém aí, tá? De um laço emocional não saudável e a gente aconteceu. O que é que a gente tem que fazer agora? É o que eu estou aconselhando. O que é que ele fala? Este processo de cura da criança é essencial para se libertar dos padrões negativos. O que é esse padrões negativos? São essas energias, essa frequência que a gente está, né? A gente sair disso. E traumas, né, que são também energia que ficou presa ali. A gente parou ali. Então, quando a gente não perdoa, quando a gente tá com raiva, a gente tá com ira por causa de um laço de uma pessoa que a gente sofre esse trauma. Ali, trauma é fazer você ficar parado, estagnou ali, você parou ali no tempo, né? Você não consegue avançar, evoluir espiritualmente. E é por isso que eu creio que muitas pessoas, até do meu canal aqui, ela não tem uma evolução, um crescimento, porque precisa ainda cuidar desses padrões negativos, né? Crenças limitantes e desses traumas na alma dela. Então ela tem que fazer essa cura interior, que é a própria espiritualidade, você permitir que ela trabalhe no seu interior, vá tirando todas as coisas, tá? Pensamento, sentimento, tudo que foi negativo, para colocar uma energia mais elevada, uma positividade na sua. É isso, pessoal, tá? Como um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, como um espiritualista, uma pessoa que é espiritual, uma pessoa que acredita em Deus, que acredita na espiritualidade, né, pessoal? Eu aconselho isso, tá? Porque todos nós, tá, pessoal? Nessa realidade aqui já sofremos alguma coisa. Já tivemos laços que não foi tão bom, tá? Eu mesmo já, muitos laços aí, tá? Mas é isso, tô trabalhando todas essas situações. Tomar água aqui, tá, pessoal? O mexer ali não... Acabou o negócio do mexer, tem que comprar, tá? Tem que arranjar um dinheirinho aí pra comprar ali um chazinho pra fazer o chá pra eu... Mas tem água, importante que a água ainda, né? A gente tem água para beber aí tranquilamente. Tá, tá, pessoal? É isso. A gente tem que saber viver de acordo com aquilo que a gente tem, tá, pessoal? A gente não tem muitas coisas, mas o que a gente pode viver, a gente vive aqui, tá, pessoal? É importante a gente saber lidar com isso, mas de forma tranquila, tá? Não tem, graças a Deus. Amanhã Deus vai providenciar para a gente ter. É isso, então, a gente viver um dia de cada vez, tá, pessoal? Um dia de cada vez, sem pressão, tranquilo, respirando certo, tá? Por isso que a meditação, tá, ensina você a respirar, a ficar tranquilo, a observar as coisas, né? Então, é por isso, é nessa vibração que a gente tem que entrar, tá, pessoal? Saber, hoje não tem, graças a Deus, amanhã a gente vai conseguir o recurso, o dinheiro, né? Porque não é fácil conseguir aqui nessa. A gente vai conseguir e a gente vai ter aquelas coisas que a gente, nosso corpo precisa, o que é que a gente precisa para estar aqui sobrevivendo. Tá? A espiritualidade sabe.
o que o nosso corpo precisa, né, pessoal? Então, Deus está preparando tudo para a gente, tá? Agora, basta a gente só, o que a gente tem que fazer é tomar consciência, é viver com consciência das coisas, tá? Isso que é importante. Então, ele fala livrar do padrões negativos que pode afetar a vida adulta. Então, a gente tem que se libertar desses traumas que aconteceu para que na vida adulta a gente esteja livre. Essas coisas não estejam, né, nos afetando, atrapalhando até nosso relacionamento com Deus. Porque se você tem trauma, tem crença limitante, você tem alguma coisa aí. Tem gente que, eu falei aqui do tema, o trauma, né? Espiritual, o trauma religioso. Tem muita gente que aconteceu trauma agora aí no meio religioso. Então tem que cuidar disso, pessoal. Tá? Eu, como terapeuta, psicólogo, psicanalista, tá, pessoal? Com esses conhecimentos dessas áreas, eu estou aqui para que vocês cuidem dessas coisas, tá? Procure, se abra com a pessoa, que o terapeuta se abra para que isso vá trabalhando no seu ser, para você melhorar sua conexão com o Criador. É por isso que tem pessoas que vão para a religião, né? Chegam lá, elas não se conectam com o Criador. Por quê? Tem esses problemas aí, né? Problemas psicológicos, emocionais, tá? Que faz parte da nossa alma. Então, a alma tá doente. Então, por isso que ele fala aqui dessa cura da criança interior, que é essa parte da nossa alma. E aí tem muita gente que não consegue, ela vai para a religião, ela faz, todo domingo tá lá, às vezes tá, mas ela não consegue se conectar, não consegue se sentir plena, não consegue se sentir feliz. Até cai numa depressão, mesmo dentro do grupo religioso. E pior que não busca, né, ajuda, né, pessoal? Até o negócio piorar, né? Aí vai procurar ajuda. É isso, tá, pessoal? Então ele fala, é através de terapias e prática de autocuidado, então, terapias, né? Aí que vocês conhecem, né? Com os terapeutas, psicólogos, psicanalistas, e a prática de autocuidado, né? Que são aquelas práticas que a gente trabalha o autoconhecimento, a nossa espiritualidade. Então, essas práticas espirituais, né? Meditação, oração. Então, isso tudo ajuda a gente a, a se livrar dessas coisas. É possível reconstruir laços saudáveis? Então, é possível, fazendo assim o que a gente está fazendo. Tá, pessoal? O que mais? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre o laço emocionais, pessoal? Se a Bíblia não falar disso, a Bíblia está recheada, porque a Bíblia fala da alma, né, pessoal? Então está recheada de conselho para a gente saber lidar com isso. Então vamos ler, né? 2 Coríntios 6, versículo 14. Não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, são perguntas que Paulo fez, tá, pessoal? Paulo fez aí para os Coríntios e está fazendo para a sua consciência, né? Ele disse, não se ponha em julgo desigual com um descrente, então, com aquela pessoa que não crê. Então, você vai criar um laço emocional, uma conexão afetiva com a pessoa que é descrente, o que pode acontecer? Ele diz, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Então, você é uma pessoa espiritual, quer fazer justiça, você quer do bem. Então, a pessoa descrente,
não quer, como é que se diz? Não quer fazer maldade, ela quer andar do jeito dela. Então, como é que vocês vão se dar bem, pessoal? Foi o que eu falei aqui da história, né? Foi do o espiritualista, né? Que ele se relacionou com a mulher que era ateia. Então, não tem como, né, pessoal? Então, a própria Bíblia está trazendo o conselho que a gente não crie laço com pessoas que não têm a mesma frequência que você. Você vai sofrer aí bastante, porque ela vai estar fazendo algo que é contra a nossa crença, o que a gente acredita. Por isso que não deu certo lá para o espiritualista aí, tá, pessoal? Que tava falando, ele foi ter um relacionamento íntimo, né? Com, com a pessoa que era, a mulher que era ateia, né? Que não acreditava em nada. Ele parecendo que ele queria converter ela, né? Não é assim, tá, pessoal? Existe o momento dessa consciência, né, despertar. É o momento dela que ela tá vibrando ali, tá? Na descrença, na incredulidade, tá? Faz parte, tá, pessoal, do processo dela. Mas uma hora ela pode despertar, tá? Para a espiritualidade dela, ela começar a crer em Deus. Então, pode. E ele faz outra pergunta. E que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, não pode ter comunhão, porque você vê que a luz é separada das trevas. O próprio Deus criou, fez essa separação, tá? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 13, versículo 20. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará em mal. Então, se você anda com pessoas sábias, o que são pessoas sábias, pessoal? Essas pessoas que estão trabalhando com esse equilíbrio, tá? Buscando sabedoria espiritual para dirigir tanto a sua vida como a vida das outras pessoas. Então, eu estou agindo com sabedoria aqui, tanto para com minha vida, tá? Estou colocando essa espiritualidade e estou passando essas informações para que você coloque na sua vida. Você comece a equilibrar essas sabedorias que eu estou passando, esses conhecimentos. Então, se você aqui fica no meu canal, agora, as pessoas que estão no meu canal, você acha que ela tem um conhecimento, uma consciência expandida? Ela é uma pessoa sábia? Ela é uma pessoa sábia. Por causa do conhecimento, a gente cresceu. Então, a gente tem que aproveitar essa sabedoria. Então, se você anda com sábio, será cada vez mais sábio. Mas se seu companheiro, a pessoa que você tem um laço, é tolo, né? Começa a fazer tolice, acabará em mal. Então, a Bíblia é verdadeira, pessoal. A Bíblia você vê as coisas que fala com a nossa consciência. Isso está acontecendo até hoje, tá? É por isso que tem um ditado, né? Me diz com quem tu anda que eu digo quem que tu és. Tá? Não tá na Bíblia essa frase, mas é uma verdade, tá, pessoal? Aí ele fala, Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e corresponda. Então, você sabe, né, a nossa criação, da onde a gente veio, né? De Adão e Eva, né? Alguns não acreditam que a gente veio de Adão e Eva, tá? Outros acreditam, mas tá tudo certo, tá? Vocês que acreditam que a gente veio de Adão e Eva, então, o que é que acontece? Deus viu, né? O Senhor Deus viu, declarou que não é bom que o homem esteja só. Então, por quê? O homem estava só aqui nessa realidade. Então, Deus viu, isso não é bom. Vou fazer uma ajudadora, como é que é a palavra que ele usa aqui?
farei para ele alguém que auxilie e corresponda. Então, uma auxiliadora, que foi Eva, né? Então, Deus viu que o homem tinha que ter um laço emocional, um laço, né? Para ele fazer com essa mulher dele, né? Ele tem um laço e isso ia fazer com que ele crescesse espiritualmente. Mas você viu que, né? Caiu foi os dois, tá? Por isso que se a gente não vigiar, não ter um laço saudável, então vai cair os dois. Tem que ter um laço saudável para que eleve. Então Deus construiu Eva para derrubar Adão? Não, pessoal. Deus construiu Eva para que Adão não ficasse só, tivesse um laço emocional e fizesse ele crescer espiritualmente, tá? Mas você sabe o que aconteceu na história, né? Aí, o que mais, pessoal? Efésios 5, 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma a sua mulher como o seu próprio corpo. Que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, pessoal, veja que o mandamento aqui que Paulo está trazendo para os irmãos, né? Daquela época em Efésios, mas serve como uma mensagem para a nossa consciência. Então, da mesma forma, o marido deve amar cada um a sua mulher. Então, a sua própria mulher. Não pode sair aí amando aí, pegando várias mulheres. Você tem que ter ali a sua mulher. Por que que Deus agora, né, antigamente, né, o homem, você via, casava, né, com várias mulheres, não era de acordo com o que Deus queria, mas era o momento ali que a humanidade vivia e acontecia isso. Mas o que é que Deus quer que aconteça? Verdadeiramente, que você tenha uma mulher, para você criar um laço profundo com essa mulher. Porque um cara que tem várias mulheres, pessoal, ele não consegue ter uma afetividade profunda. Se ele não consegue nem amar uma, quanto mais ele vai começar a amar várias mulheres. A mulher também, né? Se ela tiver vários, ela não vai conseguir amar o marido dela. Entende? É por isso que é permitido, né? Pela espiritualidade. A gente tem que ter, tá, pessoal? A mulher ou você tem um homem, é permitido pela isso. Mas você tenha um só. Cria um laço profundo. Agora, veja com que você está se relacionando, criando laço afetivo. Se for uma pessoa que vai passar frequência negativa para você, você tem que ver isso, tá, pessoal? É você que tem que avaliar com quem você quer fazer laço. Então ele diz, cada um ame a sua mulher como o seu próprio corpo. Então, por que o seu próprio corpo? Porque quando você se junta a ela, tem um laço, você se torna um só corpo. É por isso que deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher. Ambos se tornarão um só corpo. Então, quem ama a sua mulher, então, ama a mulher, né? Ama a si mesmo. Então, você está amando a si mesmo, amando o próprio seu corpo. Então, se você vai fazer mal ao corpo da sua mulher, você está fazendo mal a você mesmo. É tipo um tiro no pé. Entende? Não pode, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 14, versículo 17 e 19. Vamos ler. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, pessoal,
a própria Bíblia ela fala por si mesma, né? Mas eu acho que vocês entenderam o que é que ele está falando aqui, pessoal. Tá? Ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é coisa espiritual. É aquele que assim serve a Cristo. Então, se você está servindo a Cristo, você tem um relacionamento. Isso é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, isso é agradável a Deus. Então, tem uma forma de você servir a Deus. Então, o que é que ele fala? Por isso, esforce em promover tudo quanto conduz à paz. Então, tudo que está trazendo um bom relacionamento, uma paz, um equilíbrio, então, e a edificação mútua. Então, se você está produzindo isso, você está em Cristo, você está trabalhando a espiritualidade. Tudo que não promove a paz e a edificação mútua, até o relacionamento que você vai ter, tem que produzir esse equilíbrio. Se você está num relacionamento, um laço emocional aí negativo, não saudável, né? Então, você não pode servir a Deus, né? A Cristo, ser agradável a Cristo. Por isso que eu falo, se você tem laços, problemas, trauma, tá, pessoal? Vocês cuidem disso para que você sirva a Deus, a Cristo, e você comece a ter conexão com o reino espiritual, o reino de Deus. Porque esses traumas, essas coisas que você passou, se você não cuidar, você não vai poder ter um relacionamento com o Criador. Você vai ter dificuldade na conexão. É sério, pessoal. Por isso que eu falei no começo, né, no outro vídeo, o seu comportamento para com o próximo, né, ele já como é que se diz? Ele declara que qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com Deus. Se você tem um relacionamento profundo com Deus, você é uma pessoa mais amorosa. Então isso vai refletir no seu relacionamento com o próximo. Não tem como, tá? Fugir disso. Então, por isso que ele fala isso aqui, tá, pessoal? Aí o que mais? Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. Deus gosta disso. Que você cria laço profundo com esses irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Tenha ardente amor um para com o outro. Então, ardente amor é uma coisa que vem de dentro, então é uma coisa profunda. Então, a gente tem que amar os irmãos, não é união de estar só em um lugar físico. Vamos nos juntar aqui, mas cada um ali querendo que o outro se... né, com inveja do outro, cada um ali junto, como a maioria dos grupos religiosos. As pessoas só estão juntas, mas espiritualmente não tem laço nenhum, estão separadas. Cada um com a inveja do outro, cada um brigando com o outro ali, nesses ambientes. Não é essa união, tá, pessoal? Quando ele está falando união, que a gente tem que estar unido no mesmo espírito, pensamento, na mesma vibração em tudo, tá? É isso que ele está falando, essa união. Então, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Então, conviva nesse laço emocional, afetivo. Porque é bom, pessoal. Porque vai fazer com que você cresça. Agora, se há um laço emocional negativo, né? Que não é saudável, aí... pode crer que a sua frequência sempre vai estar em baixa, sabe? Se sua autoestima sempre em baixa. Aí os espíritos aproveitam. Eita!
beleza, olha lá como é que ele tá. Entende? Então, isso a gente tem que ir construindo aqui, criando um campo emocional saudável, tá? Para que isso promova. É por isso que aqui o meu canal é para isso, tá? Criando um espaço, né, que cria uma egrégora, né? Eu até já falei aqui um tema sobre isso, o que é o egrégora espiritual. O que é isso? É quando a gente vai construindo esse laço, esses amor, então a gente então a gente criou uma egrégora, então aqui existe uma egrégora espiritual. Aqui tem anjos, mentores trabalhando para o nosso bem-estar, para a nossa espiritualidade. Tanto trabalhando em mim, como trabalhando aí em você. Quando a gente se reúne, quando você tira o tempo, né? O manhã, tarde ou noite para assistir, você entra nessa egrégora. Toda vez que vocês que se inscreverem no meu canal, vocês estão debaixo dessa egrégora espiritual. Entende, pessoal? Eu preciso explicar isso, tá? Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá, porque já estamos, o tempo está se findando, vamos lá. O que mais? 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2. Não repreenda aparentemente um homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai, né? Trate o jovem como irmão e as mulheres idosas como a mãe e as moças como as irmãs com toda a pureza. Então, a gente tem que ter laço, né? Existem vários laços, né? De acordo com a como é o ciclo, né? Da biologia da pessoa, você tem certo tipo de comportamento. Então, o que é que ele fala? O homem idoso, né? Você exorte ele, mesmo ele é errado, mas de uma forma como ele se fosse o seu pai, né? O amor, você sabe, entendendo que ele é seu pai. Por que ele está dando esse conselho aqui? Porque Timóteo era um jovem, pessoal, tá? Era um jovem, né? E foi escolhido, Paulo, né, escolheu ele e passava as informações para que ele passasse Então, por isso, tá, pessoal, que espiritualidade, a liderança não tem nada a ver com a idade, né? Ah, é mais velho, é idoso, ele tem mais conhecimento espiritual. Não, não necessariamente, tá? Então, o que é que ele está ensinando a Timóteo? O idoso, né, exorte como se ele fosse seu pai. Então, cada ciclo da nossa biologia, né, a gente tem que saber lidar, ter laços emocionais. Então, ele fala, trate o jovem, então jovens, né, como irmão, né, as mulheres idosas como mãe. Então, você tem um tipo de relacionamento como ela se fosse a sua mãe, tá? E as moças, então, as jovens, né? Como irmã, com toda a pureza, tá? Com toda pureza, respeito, né? Então, com aquele carinho. Então, a gente tem que criar laços, tá, pessoal? Então, a própria Bíblia está ensinando que como a gente ter laços emocionais com cada ciclo da nossa vida aqui. Então, cada ciclo a gente vai ter um tipo de relacionamento, tá? Com todo respeito, com toda pureza. Aí o que mais? Eclesiastes 4, versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, pessoal, veja que aqui traz em Eclesiastes, né, a sabedoria lá do pensador de Eclesiastes. O que é que ele fala? Se alguém quiser se prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então,
Por isso que a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um, porque vai resistir. Se alguém vai querer prevalecer, não vai conseguir. Quando é dois laços afetivos, duas pessoas. Que é o quê? Que é o casamento, que é o relacionamento que você está tendo com a pessoa que você tem laço. Então você vai resistir. E o cordão de 3 dobra. Então, por que cordão de 3 dobra? Aqueles cordão de 3 dobra. Por quê? Porque ele está falando de forças energéticas aqui, pessoal. Então, você tem um relacionamento com Deus, com o Pai. Você tem um relacionamento com a sua esposa. Então, são 3. Forma essa tríade, né? Então, cria uma energia, um campo poderoso. Então, você tendo um relacionamento com Deus e tendo um relacionamento saudável com a sua esposa. Então, ninguém lhe derruba, tá, pessoal? Por isso que o inimigo sabe, pessoal. Ele quer deixar as pessoas só. Eles estão separando casais. Eles estão, sabe, colocando inimizade. As pessoas entram no orgulho. Não conseguem ter um relacionamento saudável com mais ninguém. Então a pessoa cria trauma sobre aquilo. Mas a própria Bíblia fala que não é bom, né? Se você quer prevalecer, é melhor você ser dois, é melhor ser duas pessoas. Um apoiando o outro, um amando o outro. Então esse amor vai fazer com que você tenha essas 3 dobras. Então são frequências fortes que o inimigo não consegue derrubar você. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Vocês se separam por algum tempo, mas depois volte a ter esse laço de amor, trabalhando essa frequência, para que o inimigo, Satanás, não vos tente. Por isso que ele fala isso, tá? Então, foi por isso que Deus também olhou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, vou fazer um auxiliador. Então, Deus sabe, tá, pessoal? Ele une as pessoas, esses laços fortes para resistir o mal, tá? E a gente precisa desse laço, tanto o laço afetivo, né, de homem, de mulher, como o laço dos irmãos da igreja espiritual, para criar essa força, essa egrégora poderosa para não fazer derrubar ninguém, tá? Tá certo, pessoal? Nossa, já passou o horário, pessoal. Eu vou marcar aqui, tá? Tá gostoso, né? Mas a gente já vai para a 6ª parte. Meu Deus, a gente vai para a 6ª parte desse tema aqui de hoje, tá, pessoal? Nossa, passou tão rápido, foi tão gostoso o estudo hoje. Graças a Deus não teve. Eu acordei cedo hoje, não teve aqui, as pessoas estão ainda meio dormindo aí, tá? Não estão fazendo muitas horas, graças a Deus. Então, foi gostoso hoje o estudo, né, pessoal? Mas é isso. Cada dia a gente vai melhorando, né? A nossa frequência, a nossa maneira de lidar com vocês, com a espiritualidade, tá, pessoal? E é isso. E assim caminha a humanidade, né? Ainda vai levar um tempo para deixar o que feriu por dentro, natural que seja assim, tanto para você quanto para mim. Então, ainda vai levar um tempo, né? Então, por isso que tem pessoas que têm um tempo dela de trabalhar essas coisas que feriu ela, né? A música já diz isso, vai levar um tempo. Isso é tanto para você quanto para mim. Ainda vai levar uma cara pra gente poder dar risada. Então, pra gente ser feliz, dar risada, né?
Assim caminha a humanidade, então a humanidade está com passo de formiga e sem vontade. Nossa, pessoal, eu fico olhando as letras da música, é tudo espiritual, pessoal, né? Eu fico olhando a letra, porque eu sou músico, né? Eu aí, quando canto a música, eu fico olhando a profundidade, veja a profundidade dessa letra. Então, ele está dizendo que a humanidade está caminhando assim, com esses traumas, com dificuldade na vida, né? Com um passo de formiga e sem vontade. Preciso a humanidade despertar para isso, tá? Então, outra hora a gente conversa sobre esses temas de música também, tá, pessoal? Porque já chegou o tempo, né? Graças a Deus por isso. E já conseguimos fazer mais um vídeo. Agradecer a vocês, tá, pessoal? Vocês aí são novos, obrigado. Continue aqui na frequência, tá, pessoal? Vocês já viram como é o estudo, como é que eu faço, como é a frequência, então, tá? O que eu puder ajudar, eu estou podendo ajudar você. No que eu não puder, tá? Outros vão ter sabedoria para ajudar você, tá? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!